Já volta, já voltou a rodar? Ah, já tá rodando? Tá rodando, meu velho? Depois ele corta aí. Pô, isso aí tu podia deixar gravado depois pra gente, hein? A gente perguntando pra ti e botar por fora, hein? Se eu fizer alguma cagada aqui, se eu cair ou assim, não para com a gravação. Que isso vai ser importante. Eu acho até que eu vou me atirar no chão aqui. Sabe o que eu acho, Luiz Henrique? Sobre o Grêmio. Que o jogo de domingo contra o Fluminense vai determinar se o Grêmio tem ou não condição de reverter a situação contra o Flamengo. Porque se o Grêmio for morno no jogo, esse jogo tá fora. Tá fora. Sim. Ainda com toda a M do Flamengo nesse momento. E a única maneira do Grêmio reverter, o Grêmio dar uma resposta pro torcedor, é mexendo no time, né? Mexendo no time, tirar essa pasmaceira aí, né, que a gente está percebendo nos últimos jogos. Aí foi uma coisa lamentável, né, contra o Vasco. Domingo passado, aquela letra do Renato, olha, tipo assim, ó, não quer, tem quem queira, né? Então eu acho que o Renato realmente vai dar uma mexida aí. Sim. Tá, mas tu tá projetando... Não, e aqui, assim, ó, a mexida tem que dar. Daqui a pouco joga o João Pedro no ataque fazendo parceria com o Soares, por exemplo. Então é a mexida no time. Mas é uma mexida geral, uma resposta geral do Grêmio. Que o Grêmio até já deu em determinados momentos nesse ano, né? Mas nesses últimos jogos, não. Então ele precisa ter uma reação que transmita para a torcida a ideia. Ó, não entendi. Até para juntar as duas coisas, né? Que seria uma reação do próprio Grêmio. Sim. Que vai se somar a essa instabilidade do Flamengo. O Flamengo tá terrível, né? Porque se não adianta, o Flamengo tá numa situação bem delicada, né? Mas não adianta se o Grêmio estiver numa situação delicada também. Então tem que ser as duas coisas juntas, né? Porque o Flamengo eu acho que não vai reverter. Lembra que eu cheguei a falar um dia? Tu falasse sobre que era importante saber a reação do Flamengo depois do soco do preparador físico. Exatamente, eu tinha a sensação de que iria permanecer um clima ruim, porque os jogadores estavam esperando que o Sampaoli, naquele momento, saísse em defesa do Pedro. Sim. Ele não saiu, ele acomodou as coisas. Ou seja, ficou uma situação mal resolvida, né? Sim. Que explodiu lá no Paraguai. Né? Então a tendência é piorar. Mas que passou por uma derrota também de 3-0 ao natural do Cuiabá. Claro. São 2 jogos, né? De desempenho muito ruim. Então, no momento, a porta se abriu para o Grêmio. Sim. Desde que o Grêmio se ajude. Agora eu fico aqui pensando o que o Renato vai fazer. Porque daqui a pouco o Renato pode voltar com 3 zagueiros. Acho que não. O que é um erro? Acho que não. O que o Renato vai fazer? Não tem nem 3 zagueiros para colocar em campo. O Bruno Vini não tá inteiro. O Kahneman passou por uma Só se colocasse o Gustavo Martins, eu acho que nem assim. E aí não teria um zagueiro em reserva. Eu acho que até por isso a ideia são 2 zagueiros. Agora eu fico pensando especialmente como é que ele vai montar esse meio campo. O Bitelo tá mal, cara. O que aconteceu com o Bitelo? Essa é a grande questão, né? Sabe que um dos treinamentos da semana do Grêmio, ele... Eu vou comer uma bolachinha. Vai lá, depois eu pego uma aí. Tem certeza? Uma das modificações que ele fez no treinamento da semana foi... Ele não tinha o Vilha Sante. Então ele formou um modelo com o Bitelo e o Carbacho. O Bitelo como volante também. Sim. Que ele é volante, né? De origem, né? E mais à frente o Ferreira e o Natan. Não sei por que o Natan, né? Mas fez assim. E na frente o Luiz Soares e o João Pedro, o italiano, o ítalo brasileiro. Sim. Ele montou um esquema assim. 2 zagueiros, 4 no meio campo. 4-2-2-2, uma coisa assim. Cara, o Renato também tem uns negócios. Por que a paixão sobre o Natan nesse momento? O Natan é um meia, né? Isso que incomoda. Se ele tá pensando nisso, e acho que pensa bem nessa possibilidade de puxar o Bitelo atrás com campo aberto para criar alguma coisa e para ver se ele se recupera, só que ali adiante, e ele pelo jeito vai dar chance de novo pro Ferreirinha, ainda que ele não goste tanto assim das atuações do Ferreirinha. O Ferreirinha não preenche totalmente aquilo que o Renato quer, mas parece que ele vai dar. Só que aí teria que ser um outro naquele meio, né? Sim. Um outro de maior movimentação. Claro. Eu vou parar de encher o saco com o Cuiabano. Sim. Tá? Não gosta que ele saco com o Cuiabano, eu encho muito mais. O pessoal até ri de mim, gato. Tu é pai do Cuiabano, tanto que tu pede. Agora o Cuiabano... eu já falava no meu canal, Luiz Henrique Benfica, lá no YouTube, eu já falava no Cuiabano antes mesmo
dele passar para o grupo principal. Sim. Desde a época dele na Taça São Paulo, porque recebi informações das categorias de base do Grêmio, olha, o Cuiabano é muito bom. Então, né, eu tô autorizado a falar sobre ele. Aí o cara vem, sobe e joga bem e não joga mais, pô, eu ainda tô com esperança que o Renato vai colocar no domingo. Joga bem e faz gol. E faz gol. Ele fez 2 gols. Fez 2 gols, como centroavante. O Natan como centroavante. Então ele tem muita movimentação. Claro. O Natan não faz. Claro. Então eu acho assim, ó, se o Renato daqui a pouco puxasse dentro dessa ideia de puxar o Bitelo para trás, em função de que o Vijaçante pode estar descontado e sem condição, mas acho que ainda o Vijaçante ainda vai acabar jogando, mas se é para colocar 2 jogadores à frente antes dos atacantes, então Ferreirinha, que parece que ele coloca, e o Cuiabano. Tem uma coisa aí, e aí projetando mais o jogo contra o Flamengo, né? Que é o Renato, ele vai ter que tomar uma providência para enfrentar o Flamengo, né? O torcedor do Grêmio não aguenta mais perder para o Flamengo. Mas mais do que não aguentar perder para o Flamengo, é essa coisa do Renato ser muito amiguinho do Flamengo. Entendeu? Aquela coisa assim, antes do jogo, Gabigol, abraço. Faz de conta que é inimigo, cara. Faz de conta que é inimigo. Se é para abraçar, abraça depois. O torcedor não gosta disso. Claro que não gosta, cara. E aí parece assim que o Grêmio vai pro jogo contra o Flamengo numa ação entre amigos. Sim. Em que só um amigo leva vantagem, né? Só o amigo Flamengo leva vantagem. O Grêmio tem uma postura, a começar pelo Renato, meio que de reverência ao Flamengo. E isso está incomodando muito. Por isso é que eu digo que esse jogo de domingo contra o Fluminense é o termômetro principal. Se o Grêmio for bem nesse jogo, nas suas movimentações e no modo de jogar, né? Não só a questão técnica, mas o dinamismo, assim, uma coisa mais forte de movimentação, a gente pode imaginar que o Grêmio vai reverter a situação diante do time do Flamengo. Agora, mesmo que o Flamengo esteja, como eu disse, nessa M danada, tá mal o Flamengo? Sim. Tá na merda em última instância. Sim. O Flamengo ainda assim tem 2 gols de diferença em relação ao Grêmio. Sim. E tecnicamente é melhor do que o Grêmio. Sim. O modo de reverter essa situação é jogar com tudo nesse domingo, transmitindo esse otimismo, essa confiança para o torcedor e depois jogar dessa forma. Claro, aliás, o Olímpia do Arce se impôs diante do Flamengo. Não, e é que tá. Todo mundo tira uma lasquinha do Flamengo. O América Mineiro já tirou lasca do Flamengo. O Cuiabá tirou uma lasca gigante do Flamengo. O Olímpia massacrou o Flamengo. É só o Grêmio que tem uma postura de respeito excessivo ao Flamengo. É isso aí, é isso que ele vai ter que reverter. Agora, a imagem que ele vai passar domingo, você está correto, ela é fundamental, né? É verdade. O primeiro passo é domingo. Eu gostei dessa definição, imagem de reverência ao Flamengo. Total. Especialmente o Renato, naquele negócio. Renato, meus amigos do Flamengo. Exatamente. E aí sempre admite a superioridade do Flamengo, esse tipo de coisa, coloca o torcedor para baixo. Torcedor que ouviu outro tipo de atitude do Renato. O presidente Guerra fez, por exemplo, essa semana, uma entrevista para o Meneghetti. Sim. Que foi colocada a questão, que o presidente fez um café da manhã, dias atrás, com jornalistas, e usou a palavra maracanaço. Sim. Aí o Meneghetti perguntou, presidente, maracanaço, dá? E ele, dá. E de algum modo o presidente desautorizou o Renato. Sim. Porque o Renato, depois do primeiro jogo, havia dito, não, nosso negócio é conseguir uma vaga para a Libertadores via Brasileirão. E o maracanaço já deu. Evidente. 97, Estava lá em 97? Não, eu não fui naquele jogo. 97, 100 mil pessoas no estádio, Flamengo com Romário e companhia. O Grêmio se impôs e empatou o jogo. Claro. Empatou e ganhou o título ali. Ganhou o título de uma competição diante do Flamengo. Sim. Agora não é título, é decisão de vaga. Pô, o futebol em algum momento se quebra esse encanto aí. A questão então é essa. O maracanaço é possível? É possível. Desde que o Grêmio dê resposta amplamente positiva, revertendo nesse momento uma situação, nesse domingo diante do Fluminense, para transmitir confiança para o torcedor e depois ir jogar contra o Flamengo, usando uma expressão tua, sem tanta reverência ao Flamengo, especialmente da parte do Renato. Esquece o Flamengo. O Flamengo é inimigo. Depois do jogo, vamos tomar um chopp em algum bar de Porto Alegre, beleza, mas no campo nem olha na cara, né? Perfeito. Muito bem, enquanto a gente come a nossa bolachinha aqui, que papo é esse, Benfica? A gente está no YouTube, canal do YouTube. Pedindo a sua inscrição. Papo é esse, Benfica? Isso. Pedindo a sua inscrição, pedindo o seu like, pedindo que você
divulgue nos seus grupos de WhatsApp, né? Isso é fundamental. Pega o link que está aqui, obviamente, abaixo do vídeo, clica e anexa no seu grupo de WhatsApp, e aí se você tem 200 pessoas no seu grupo de WhatsApp, né? 200 pessoas, opa, vou assistir. Perfeito. E se inscreveram. Dado o recado. Gostaste da bolachinha? Muito boa. É o que eu tenho para te oferecer. Tchau, tchau.